Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e em toda a sua casa, em nome de Jesus. Sou seu irmão em Cristo, Paulo Santos. Estamos aqui no nosso canal Semeador e com muita alegria estamos mais uma vez vindo até você para compartilhar a palavra de Deus nesse texto tão maravilhoso, tão especial que Jesus nos oferece. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, em especial falando para você sobre as bem-aventuranças de Jesus. E eu quero, com muita alegria, nessa oportunidade, chamar você para mais uma bem-aventurança, para nós nos deleitarmos na palavra de Deus. Por isso, se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 e também no versículo de número 7. Vamos fazer essa leitura e vamos aqui nos alegrar naquilo que o Senhor Jesus nos ensina sobre esta bem-aventurança. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Hoje nós iremos falar com vocês sobre esta virtude chamada misericórdia. E a verdade é que nós estamos maravilhados, impactados com estas bem-aventuranças de Jesus. Temos aprendido, temos sido edificados, temos sido abençoados e temos também entendido um pouco mais do que na verdade essas bem-aventuranças elas representam dentro do conceito que Jesus nos ensina. Então hoje nós iremos falar sobre a bem-aventurança daquele que tem a misericórdia. Então vamos assim começar. Em primeiro lugar, falando de misericórdia, ninguém melhor do que o próprio Deus para ser apresentado como aquele que é a misericórdia, como aquele que usa de misericórdia. Olha, nós queremos hoje falar e afirmar para você que a misericórdia, ela é antes de tudo um atributo de Deus. A misericórdia, ela está diretamente na pessoa de Deus. Nós sabemos que existem atributos de Deus que são exclusivos, que são atributos que pertencem apenas a Ele. Mas esse atributo de misericórdia, hoje nós iremos entender que, ensinado por Jesus, essa misericórdia que é um atributo de Deus, ela também é concedida ao ser humano, ou seja, eu e você. É justamente por isso que Jesus nos diz que são bem-aventurados os misericordiosos. Porque eu quero que você entenda que se a misericórdia é um atributo de Deus, ele é compartilhado conosco. Porque se não fosse, Jesus não estaria nos ensinando a viver a prática da misericórdia. Então vamos assim entender. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele fala de Deus como o Pai das misericórdias. É um versículo maravilhoso, mas para a gente entender o porquê que o apóstolo Paulo chama Deus de Pai das misericórdias, a gente precisa entender o contexto desse texto. Nesse contexto, o apóstolo Paulo vai falar sobre momentos difíceis que ele e outros homens e mulheres de Deus passaram. Ele chega a usar o termo tribulação e aflição. E ele chega a dizer que durante esse período em que ele cita a misericórdia de Deus, eles estavam sentenciados à morte, mas eles foram livres por Deus. Eles receberam um grande livramento de Deus. Então Paulo está feliz, Paulo está maravilhado. Então quando ele começa a escrever esta carta, ele diz que Deus é o Pai das misericórdias. Mas como eu falei para você que essa misericórdia, esta virtude, ela é compartilhada conosco, os seres humanos, eu quero que você entenda duas razões importantes para que a gente possa entender esse estudo. Em primeiro lugar, apenas Deus é perfeito nas suas misericórdias. Quando ele trata com o justo e quando ele trata com o injusto. Portanto, a misericórdia estando em Deus e Ele manifestando a sua misericórdia, nós encontraremos a perfeição. Apenas Ele é perfeito na sua misericórdia. Porém,
Deus ele compartilha e nos dá esta oportunidade, este privilégio de também vivermos, tendo dentro de nós esta virtude, a virtude de sermos misericordiosos. Agora, antes de nós falarmos sobre essa misericórdia de Deus inserida em nós, seres humanos, deixa primeiramente nós falarmos um pouco sobre a definição da palavra misericórdia. A verdade é que quando a gente começa a olhar para a palavra misericórdia, a gente poderia como que dividir essa palavra. E se nós dividi-la, a gente terá misericórdia. Ou seja, nós temos a primeira palavra, misere, se referindo à miséria. E córdia. Córdia, ela já tem um sentido de coração. Então, se nós formos definir a palavra misericórdia pela palavra no latim, vai querer dizer justamente isso, que misericórdia é quando o nosso coração é aplicado à miséria do outro. Ou seja, a misericórdia nada mais é do que um coração que quando vê a aflição, que quando vê a dor, que quando vê o sofrimento do seu próximo, ele se aproxima, ele vai até ele aplica o seu coração ao sofrimento e à miséria do próximo. É por essa razão que Jesus nos diz que são felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, eu quero compartilhar com você um texto bíblico. E esse texto ele vai nos falar perfeitamente aquilo que significa a misericórdia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Acompanhe a leitura a partir do versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavagaldura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus faz uma pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, porque Jesus estava conversando com o homem: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quando Jesus nos fala esta parábola, esta palavra linda, maravilhosa, observe que um homem está descendo de Jerusalém a Jericó e no caminho ele é assaltado. E os ladrões levam os seus bens e espancam. E este homem fica caído no caminho e a palavra de Deus vai nos dizer que ele está meio morto. E veja que, de repente, ocasionalmente, desce um sacerdote. E todos nós sabemos que um sacerdote é um homem de Deus, é um homem que ensina a palavra de Deus, é a representação da religião judaica. Mas quando ele vê aquele homem caído à beira do caminho, diz o texto sagrado que ele passa de largo. E ocasionalmente também passa um levita, que um levita também, dentro do contexto do Antigo Testamento, em especial nos trabalhos da fé dos judeus, o levita era aquele que trabalhava no templo, era aquele que também, como sacerdote, servia a Deus, conhecia a palavra de Deus, e ele passa de largo.
E Jesus vai nos dizer que um samaritano passando, vendo aquele homem caído, ele sente íntima compaixão. E a palavra de Deus vai nos dizer que este homem vai aplicar medicamento, vai aplicar remédio na ferida daquele homem. Vai pegar aquele homem, colocar sobre o seu cavalo, vai levar até uma estalagem, vai dar 2 dinheiros ao dono da estalagem e vai dizer: cuida deste homem, e se o senhor gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu acerto com você, eu pago a conta. E Jesus faz essa pergunta: de qual desses a gente imagina ser aquele que usou de compaixão, aquele que usou de misericórdia? Quem era o próximo? E Jesus, o homem vai responder: aquele que usou de misericórdia. Ele não disse que foi o samaritano, porque este samaritano não era bem visto pela religião judaica, mas o que vai nos chamar a atenção para nós aqui é que o Senhor Jesus está nos ensinando a sermos misericordiosos, a olhar para uma pessoa caída à beira do caminho e não questionar o seu nome, não questionar a sua religião, não questionar o que ela fez ou deixou de fazer, mas colocar o coração na miséria daquele homem, ter misericórdia daquele homem. E a frase bonita é quando Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Portanto, quando Jesus disse que felizes são os misericordiosos, Jesus está nos ensinando a ter o amor para com o nosso próximo, e principalmente no momento em que ele mais precisar, no momento em que ele está caído, no momento em que ele está ferido, no momento em que ele está sangrando, no momento em que ele está sozinho. Aquele homem não teve apoio do sacerdote, não teve apoio do levita. Às vezes pessoas são abandonadas, são esquecidas, mas se eu e você somos servos de Jesus, se nós na verdade cremos no Sermão do Monte e cremos nas bem-aventuranças de Jesus, ele está nos dizendo: se você vê alguém caído, se você vê alguém ferido, se você vê alguém precisando, se você de fato é um cristão, Jesus está dizendo: usa de misericórdia. Coloque o seu coração na miséria do seu próximo, ajude-o, porque certamente você receberá também a misericórdia. Para a gente finalizar este vídeo, a palavra de Deus vai nos contar um texto clássico, perfeito, quando Jesus nos fala, e está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, quando esse texto vai nos dizer que quando o Senhor vier e ele vai reunir as nações diante de si e ele vai separar as ovelhas dos bodes. E o bonito é porque nesse texto Jesus vai dizer aos que estão à sua direita, que são as ovelhas, que são os misericordiosos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus vai dizer por quê. E Jesus começa dizendo: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você entendeu essa palavra? Estes são os misericordiosos, que se tiver alguém perto, está nu, está faminto, está com sede, então esta é a oportunidade do misericordioso colocar o seu coração. Se está longe, está enfermo, está num hospital, está preso, mas está precisando, está numa miséria. E este misericordioso, disse Jesus, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque disse o Senhor: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A gente encerra este vídeo desejando de todo o coração que esta palavra ela toque na sua alma, no seu entendimento. Entenda isto:
São felizes os misericordiosos, aqueles que colocam o seu coração na miséria do seu próximo, que socorre, que lhe ajuda, os que estão perto e até aqueles que estão longe. Que Deus te abençoe, que a mensagem do Sermão do Monte possa alcançar o seu coração, porque felizes são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.